Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Na noite de hoje, farei a leitura do capítulo 38 do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier, intitulado Servicinhos. E Paulo, na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos. E o benfeitor espiritual era a seguinte análise: grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido no cargo de alta relevância. Além, é o irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria é esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem, habitualmente, num gosto de boas maneiras, um sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vintens, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Quem porta a cegueira do que recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam, não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar no caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Na noite de hoje recebemos novamente nosso irmão Mauro de Souza, do Grupo de Edificação Espírita da cidade de Goiânia, que falará sobre Eurípides Passanufo. E antes de passarmos a palavra a ele, nosso irmão Marcelo fará a prece por nós. Jesus, mestre amado, agradecidos estamos por estar aqui. Continuemos com essa paz, essa tranquilidade e pedimos, Senhor, para abrir nossos corações, para ouvir nosso irmão, que possamos aprender um pouco dessa noite de hoje. Fique conosco, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Rogamos invariavelmente as bênçãos de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, modelo e cura da humanidade, da Mãe Santíssima, como vocês verão no decorrer da palestra, está muito ligado também a Maria dos Pais a muitos daqueles missionários da luz, aos nossos benfeitores espirituais dessa casa e a todos os mentores e guias aqui presentes, a todos vocês e a todos nós, que por certo nos acompanham particularmente em todos os momentos de dificuldades que são sempre oportunidades de ascensão espiritual. Eurípides Passanufo, assim como tantos outros que nós relembramos biograficamente, em verdade não precisa de um reconhecimento de nós. Eles possuem o reconhecimento do Altíssimo, haja vista que a sua vida, os seus trabalhos, os seus trabalhos são de alta relevância e tiveram um impacto muito grande sobre as sociedades, em particular, nos referindo aqui ao Brasil. Já falamos
desejo, uma oportunidade, e hoje trazemos Eurípides, muito mais nos serve, portanto, para que nós possamos tentar compreender que mesmo a vida de um missionário, com M maiúsculo, que colocava muito bem Allan Kardec, aquele que vem no sentido de trazer um legado, de auxiliar a evolução do planeta, da sociedade, do planeta Terra, deve ser muito bem avaliado por nós, espíritas do século XXI, como um exemplo a ser vivido, tal qual temos o do próprio Cristo, o missionário Jesus de Nazaré, o maior de todos, sem dúvida alguma. Assim, recordamos que Eurípides nasceu muito próximo de nós, fisicamente, geograficamente, ali, numa região sudeste de Minas, próximo ali até aqui, a cidade de Catalão de Goiás, ligeiramente perto, na cidade de Sacramento, e reencarnou nessa missão grandiosa em 1º de maio de 1880, um período muito importante do Brasil, uma transição que se fazia, né, do reinado do Império de Dom Pedro II, e tendo em vista os movimentos que davam ensejo à mudança para a República. E nesse período no Brasil nós temos o surgimento do Espiritismo, que é assumido por grandes intelectuais, grandes representantes da cultura, dentre os quais destacamos Bezerra de Menezes, que vem inclusive ser um dos primeiros grandes presidentes da Federação Espírita Brasileira, anteriormente no Rio de Janeiro, e agora cotidianamente também próximo de nós, no Brasília. O fato é que Eurípides nasce numa cidade do interior de Minas muito pobre, filho de uma família bastante humilde, e desde cedo, como acontece, como nós podemos detectar, estudando até muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que fala sobre os laços de família, e ali nós temos uma lição grandiosa, talvez uma das maiores de todo o Evangelho, que é dada por Agostinho. Nós já era detectado pela sua família, por aqueles seus predecessores na educação, o grande talento cultural desse jovem. Lá naquela localidade erma, distante da grande capital do Brasil, Rio de Janeiro, e tendo dificuldade, portanto, de ter acesso aos livros, os quais ele era apaixonado, não raro nós víamos na infância, poderíamos ver aquele jovem à beira dos rios, pescando, para tentando vender aqueles peixes, né? Uma parte iria para a sua família, outra parte ele vendia para os seus vizinhos, no sentido de conseguir dinheiro e comprar novos livros. Os livros eram muito difíceis de se obter, e assim como em outras mercadorias, nós tínhamos aqueles vendedores ambulantes que iam para os interiores do Brasil, tais quais os antigos bandeirantes, vendendo todo tipo de coisas, inclusive levando aquilo que de novo chegava ao Brasil, normalmente vindo da França, da Inglaterra ou do norte da América, dos Estados Unidos da América do Norte. Assim, Eurípides já, sempre que podia, buscava adquirir uma nova obra, ou, quando não conseguia, esgotava seu tempo na própria biblioteca da sua escola. Assim, foi sendo reconhecido logo como um excelente aluno, iniciando seus estudos no Colégio Miranda. O senhor Jordeville Miranda, que é o fundador do colégio, logo vê naquele jovem um gênio precoce e incentiva-o sobremaneira nos caminhos do estudo. E assim o jovem Eurípides se envolve. Seu pai envereda pelos negócios comerciais, abre um armazém. Ele logo busca aprender a parte de controle, que seria equivalente a um contador hoje, uma governança, e procura auxiliar a família, que, é claro, tinha suas dificuldades para sobreviver. A sua mãe, carinhosamente chamada de Dona Neca, tinha sérios problemas de saúde, tinha dificuldades que hoje seriam
identificadas talvez como transtornos psicológicos, que a colocavam em situações difíceis, como por exemplo, ao adentrar a uma igreja, ter alguns acessos convulsivos, desmaios, coisas que a medicina da época não dava respostas, e que muito atraía a atenção de Eurípides. Não raro, naquela casa humilde, muitas vezes alguns viajantes, particularmente parentes e familiares, eram abrigados. E ainda na adolescência, nosso querido Eurípides teve a oportunidade de ter contato com um parente distante, mas que era médico, e com o qual ficou ali, noite adentro, trocando ideias, fascinado pela profissão de curar as pessoas doentes. E assim, dentro daquele jovem estudante, já nasce o desejo de buscar a medicina, de buscar as atividades de enfermagem e até mesmo também os interesses em manipular medicamentos homeopáticos. Já nascia também Eurípides, aquele ideal de farmacêutico que seria mais tarde, de forma prática. O jovem se destaca muito nos estudos, como dissemos, e aí seu pai, aconselhado pelo senhor Jordeville Miranda, pretende colocá-lo a custas de imenso esforço financeiro nos estudos de medicina no Rio de Janeiro. Era a faculdade da Marinha, a principal universidade da época, aliás, cursada também por Bezerra de Menezes. Nós sabemos, saiu lá do Nordeste, do Riacho de Sangue, no Ceará, para fazer esse curso no Rio de Janeiro, onde iniciou também o seu trabalho em medicina, particularmente para os pobres. Na verdade, foram duas as incursões de Eurípides na tentativa de iniciar e manter-se na universidade, não conseguindo, em razão de que seu afastamento da família levou sua mãe, Dona Neca, a ter transtornos cada vez mais frequentes, crises enormes. E ele percebeu, na sua análise íntima, que quando ele estava perto da mãe, por algum motivo que ele não compreendia, as crises tinham maior distância. Elas de alguma forma não atormentavam tanto a sua amada mãe. E é aí que ele renuncia aos estudos em favor de ficar mais próximo da mãe. E dessa forma envereda, realmente se dedicando aos trabalhos junto ao pai. O tempo passa e ele destaca-se também como um grande escritor, envereda por atividades culturais, escreve peças teatrais, corresponde-se como um grande compositor romântico da época, Carlos Gomes, autor da nossa grande ópera, O Guarani, e que o inspirava ainda mais a tentar difundir no meio da sociedade a necessidade pelo estudo, a busca de melhorias na própria cidade. E assim, ele recebe um convite ainda muito jovem para se candidatar a vereador. E é eleito, sem dúvida alguma, muito conhecido na cidade, em suas atividades, particularmente também porque ele era muito religioso, dedicava-se à Igreja Católica em todos os momentos em que não estava no trabalho. Era um auxiliar, um celebrante, um padre, era também membro da Sociedade de São Vicente de Paulo e, portanto, estava engajado nos trabalhos que a Igreja proporcionava em auxílio aos mais necessitados, não apenas ali de Sacramento, mas de toda aquela região de Minas Gerais. Mas algo passa a incomodar o nosso querido Eurípides, algo que vai realmente para a vida dele. Seu tio mais querido começa a pregar uma ciência nova, uma doutrina ousada, chamada Espiritismo. Senhor Mariano, como era conhecido, Mariano Cunha, era seu nome, começava numa fazenda ali próxima, em Santa Maria, a ampliar os trabalhos mediúnicos, algo que era extremamente perseguido naquela época, no início do século, de dar conta mesmo de magia negra, uma vez que as
pessoas que temiam e não compreendiam acabavam associando certos fenômenos à doutrina espírita, que tentava, pelo contrário, auxiliar aqueles que sofriam muito, como obsidiados, como doentes do corpo e da alma. E intrigado com aquele seu tio, que ele sabia ter um coração maravilhoso, é que Eurípides começa a observar, primeiro à distância, aqueles fenômenos que ele ouvira falar naquela região da Fazenda Santa Maria desde pequeno. Pessoas que andavam na região, muitas vezes ouviam gritos horrorosos, muitas vezes tinham em suas roupas, sem serem tocadas por ninguém, marcas de mãos, com marcas de barro, né? Cavalos disparavam, e uma série de efeitos, de circunstâncias que eram tidas contas e fantasmagóricas, faziam o terror de todos aqueles que moravam naquela localidade e de todos aqueles que estavam circunvizinhos. Foi isso até a chegada daquele que mais tarde fundaria também uma outra cidade, ali próximo, Frederico Peiró. E Frederico Peiró, que era um anarquista, imigrante italiano, e ali os imigrantes estavam chegando naquela época, naquela região de Minas, como no interior de São Paulo, locais onde eram trabalhados os grandes cafezais, chegaram naquela região para trabalhar, trazendo sua família. Ele que havia saído fugido, refugiado no Brasil das perseguições na Espanha, em razão do seu posicionamento político enquanto anarquista. Assim, ele, um homem cético, um homem materialista, pôde comparecer num casebre onde havia ali uma primeira reunião mediúnica, muito simples. E eis que aquele médium, naquela ocasião, recebe uma mensagem psicografada totalmente em espanhol. E o médium mal sabia escrever português de Portugal, que era a linguagem mais difundida naquele momento. Lembramos que o nosso Eurípides, se fosse escrito como naquela época, seria com PH e não com F. Então nós tínhamos ali uma série de mudanças que houveram na grafia. E aí, naquele momento, aquele homem ficou surpreso, porque foi perguntado se alguém ali sabia ler espanhol. E Frederico Peiró era o único espanhol presente. E ele lê, mas não revela a ninguém o que estava escrito. O fato é que dizem, que mais tarde, os seus biógrafos, é que ali havia uma mensagem da sua mãe, dizendo coisas que só ele sabia. E, portanto, Frederico Peiró, um materialista, adere ao espiritismo imediatamente após aquela circunstância tão inusitada. E começa a fazer um trabalho em Santa Maria, de forma a fazer crescer aquele centro espírita. Logo depois chega-se no Mariano, né? E um pouco mais tarde, e começa a trabalhar junto com Frederico Peiró. E lá começam maravilhas em termos de mediunidade. Todos os médiuns, vejam vocês o que é o processo missionário da reencarnação. Praticamente todos os moradores, e muitos dos quais parentes de Eurípides Barçanufo, eram médiuns e traziam ali não apenas mensagens de alto quilate da espiritualidade, mas realizavam curas. E curas não somente àqueles que estavam ali presencialmente, mas a todos os parentes daqueles que ali, pouco a pouco, se aproximavam daquela nova doutrina, que enfatizava ser nada mais, nada menos do que o cristianismo redivivo, tal qual havia sido implantado por Jesus, praticamente 2000 anos antes. Eurípides, uma noite em que seu tio havia chegado a Sacramento e perdoidar em sua casa, resolve chamá-lo ao juízo, uma vez que, de acordo com o Código Civil, ainda vigente naquela época, de 1890, a única religião reconhecida pela Constituição era a religião católica. E os espíritas, muitos maçons, espiritualistas,
eram verdadeiramente perseguidos, os centros espíritas apedrejados, as pessoas poderiam ser presas de uma conta, mediante denúncias de verdadeiros criminosos. Eis aí o grande desafio dos primeiros espíritas do Brasil, do qual pouco nos lembramos na atualidade. E Eurípides, por amá-lo, resolveu alertá-lo e tirá-lo daquela situação em que ele se encontrava de forma persistente, pois sabia que já há quase 10 anos o seu tio estava ali, militante, fervoroso e procurando difundir, atrair novos adeptos, muito embora tenha sempre respeitado a família de Eurípides e se mantinha fiéis ao catolicismo. Naquela noite, o debate se arrasta por muito tempo. Começaram por volta de 18 horas da noite e prosseguiram até alta madrugada. Mas senhor Mariano era um homem muito simples, um homem criado no campo, não havia estudado o décimo daquilo que Eurípides havia estudado. Eurípides, na ocasião, no Colégio Sacramentano, já lecionava todas as disciplinas, para vocês terem uma ideia. Eu poderia lecionar, é claro que ele não dava todas as aulas, mas tinha capacidade para lecionar todas as disciplinas: matemática, filosofia, astronomia, latim, enfim, ele tinha toda aquela multidisciplinaridade, porque era um homem voltado, amava o conhecimento e tinha facilidade em compartilhar. E, portanto, chegou um determinado momento em que o raciocínio lógico do senhor Mariano se deu por vencido. Eurípides tinha uma argúcia e um próprio conhecimento da Bíblia, das Escrituras, muito grande, porque ele havia sido criado dentro da Igreja Católica e sempre foi de fé fervorosa. Ele tinha acesso, um acesso raro aos textos sagrados, porque na época, não sei se vocês sabiam, apenas o clerical, aqueles que pertenciam ao clero e poucos eruditos poderiam ter acesso às Escrituras, particularmente porque elas eram escritas em latim. Depois, porque era algo de reserva da própria igreja, que preferia manter aqueles que estavam, seus correligionários, uma certa ignorância, compreendendo e sendo, de certa forma, passivos naquilo que os padres colocavam em seus sermões. Não havia como criticar, não havia como verificar se havia alguma idiosincrasia, algum erro naqueles sermões, uma vez que a letra, o livro, era de propriedade, de acesso de poucos. E Eurípides havia tido a oportunidade de estudar, ele que quase se engajara no clero, e o senhor Mariano se deu por vencido, mas ele carregava em sua mala uma obra que o deixara estupefato, o deixara maravilhado, que era Após a Morte, de Leon Denis. E ele, tendo em vista não ter mais argumentos, passa o livro para o seu sobrinho e pede a ele que leia a obra. Eurípides observa a obra, abre com alguma cautela, verifica que se tratava de um filósofo bastante reconhecido na França, ainda vivo naquela época, e começa a ler a introdução. Vê que está ali um grande, evidentemente ele é acostumado a grandes obras, como de Victor Hugo, Balzac, entre tantos outros. Vê ali realmente um grande erudito, um grande escritor da língua francesa, muito bem traduzido, e mergulha imediatamente no restante do livro. Página após página, Eurípides não consegue mais parar até o final. Vai noite adentro, amanhece o dia, pede licença aos trabalhos cotidianos que tinha e, sem exaustão, vai até o final do livro, compreendendo que ali realmente havia um argumento lógico e irredutível, que não contrariava as Escrituras, particularmente os Evangelhos, mas elucidava melhor aquele roteiro que ficava algo ensombrecido pela religião católica, de como o espírito poderia evoluir, de onde vinha, onde estava
por que estava sofrendo e para onde iria no retorno à pátria espiritual. Algo que mesmo depositando-se fé, os intelectuais tinham certa dúvida. Por quê? Porque a interpretação da igreja era dogmática, era impositora, e fazia com que aquelas pessoas mais letradas tivessem apenas dois caminhos: ou acreditassem através da fé e não questionassem, ou se questionassem, realmente deixassem de lado as religiões para aventar por um caminho independente, acreditando muitas vezes em Deus, mas não crendo em nada daquilo que era trazido pelos homens, porque os homens que ali estavam, ainda pior, não eram coerentes com os ensinamentos, faziam diferente. E Eurípides sabia, ele convivia no seio da Igreja Católica, que havia muitas e muitas questões que ele não concordava. Aqueles que deveriam ser o exemplo de virtude, exemplo de humildade, muitas vezes eram surpreendidos de forma pouco moral, pouco coerente com aqueles ensinamentos. Aliás, diga-se de passagem, o próprio tio dele, o senhor Mariano, era filho de um padre com uma índia. E, portanto, era algo que já fazia o biotipo do brasileiro, né? A mistura, a miscigenação de um europeu com um nativo, né, do Brasil. Mas, de uma forma equivocada, filho de um padre, que não havia, claro, registrado em seu nome, mas cuja história toda a família sabia. O senhor Mariano vai embora, volta para os seus trabalhos na Fazenda Santa Maria, e Eurípides fica muito curioso em conhecer as tais sessões espíritas. E uma noite, ele se vê, era quinta-feira da Paixão, uma Semana Santa de 1904, ele sentia um apelo que vinha muito mais do coração do que da própria mente, e convida um amigo para visitar aquelas famosas reuniões espíritas que se realizariam no dia seguinte, porque as reuniões ocorriam às sextas-feiras, entre alguns outros dias de atendimento. E assim eles apeam o cavalo e se faz acompanhar desse amigo. E ao chegarem já, ao anoitecer, na Fazenda Santa Maria, observaram, foram os dois últimos a chegar, que a reunião estava prestes a se iniciar e que praticamente ele conhecia muitas das pessoas, teve os quais vários parentes. Ele havia notado que naquele salão que estava lotado, restavam apenas 2 cadeiras vazias. E isso já chamou bastante atenção, porque era ele, parece que eles estavam sendo aguardados, eles não haviam avisado que estariam chegando. Chegaram, e ali estava reunida praticamente toda a vizinhança. Sentados, a reunião teve sua prece inicial, começou os trabalhos mediúnicos, e aí Eurípides de si para consigo, após acompanhar a prece, uma prece que muito sensibilizou, ele faz um desafio mental. Olhem bem, ele pedia para que o médium, e ele escolheu o médium, né? Naquelas sessões, como nas primeiras sessões, os médios se sentavam à mesa e o restante da assistência nas cadeiras em frente. Ele pediu mentalmente para que o médium Aristides, que era um parente distante seu também, e ele sabia ser um homem iletrado e que não havia seguido a religião desde o início, que o médium Aristides recebesse uma mensagem discursando sobre o Sermão do Monte. O Sermão da Montanha, do Monte, era a parte dos evangelhos que Eurípides Barçanufo mais gostava, mais apreciava. E ele gostaria de entender uma elucidação evangélica e que viesse, olhem bem, psicografada pelo Espírito João Evangelista. Era um pedido exigente. Começa a sessão e o médium Aristides começa a psicografar. E aí, logo após, passa para uma outra pessoa, o próprio senhor Mariano,
que efetua a leitura. Para sua surpresa, Eurípides ouviu, segundo ele próprio relata, que foi anotado pelos seus biógrafos, a mais bela dissertação sobre o Sermão da Montanha, que ele jamais havia ouvido sequer dentro da igreja, feita pelo padre e pelos diversos. Lembremos que o trabalho de Chico Xavier e Emmanuel ainda não havia começado. Chico ainda nasceria em 1927. Perdão, 1910, 1927 eu de volta. E ele começa a se preparar como médium. E o senhor Mariano, para sua surpresa, verifica que Eurípides é um médium completo. Eurípides tinha todas as mediunidades descritas em Um Livro dos Médiuns por Allan Kardec: clareaudiência, clarividência, era psicógrafo, recebia os espíritos na psicofonia, recebia a psicografia, fazia, depois ele descobriu também desdobramento, enfim, era um médium, aliás, é tido a conta, mesmo pelos pesquisadores modernos, como o médium mais completo de que se tem notícia, mais completo até que o próprio Chico Xavier e Douglas Home na Inglaterra e tantos outros na evolução do espiritualismo e do espiritismo. O fato é que a partir daí Eurípides não descansa nem um minuto. Ele vê que a base do espiritismo está pautada na caridade, e aí ele recebe uma mensagem intuitiva de que havia uma pessoa chamada Carlos. Ele não sabia, não conhecia, que pergunta ao senhor Mariano quem era, e que necessitava de muita ajuda. Um espírito havia chegado até ele e havia pedido esse socorro. O senhor Mariano conhecia. Carlos era um leproso que morava a muitas léguas de distância e, por ser um leproso, havia sido exilado para o meio da mata, num local distante, onde ele, esguarnecido de tudo, passava fome, não honrado, até por vezes passava sede. Mas Eurípides havia falado para a senhora Mariano que precisava ir lá, naquela casa com urgência, que ele pudesse auxiliá-lo a chegar lá rápido, posto que ele estava à míngua e com certeza estaria à beira do desencarne, da morte física. São Mariano, olha, ao avançado da hora, eles estavam em plena noite, e falou das dificuldades, poderiam ser assaltados, com certeza seriam ameaçados por feras, mas Eurípides evoca o lado missionário do próprio mestre amado Jesus e convence rapidamente de que qualquer esforço era um esforço mínimo para salvar o irmão necessitado. Partem os dois, chegam até a casa e encontram lá o pobre Carlos, próximo à morte. Levam víveres, levam água, deixam o homem melhor habilitado, mais forte um pouco, passam lá mais do que um dia. E ao término, antes de sair, Eurípides tem um ímpeto de amor, de dar um beijo no rosto daquele leproso, e o faz. Esse foi tido a conta do primeiro milagre. Nós sabemos que os milagres não ocorrem da forma como é dito por aqueles que muitas vezes apenas creem através da fé. O Espiritismo consegue explicar isso de uma forma maior, mas foi assim que foi rotulado. O primeiro milagre de Eurípides, posto que, após sair dali, o homem começou a se recuperar e ficou completamente curado da lepra. A segunda cura, a sua própria mãe, após um passe mais parecido com uma bênção, feita para não chocar ainda com as convicções religiosas dos seus pais, fez com que a sua mãe nunca mais tivesse as perturbações espirituais que tinha. Depois, a Eurípides começa o seu avanço em favor dos mais necessitados. Inicia um trabalho de médico, muito embora não fosse diplomado como tal. Inicia um trabalho como farmacêutico, nos trabalhos farmacêuticos. Ele, que também não tinha
essa habilidade, mas estava, a partir ali de 1904, orientado pelo espírito já desencarnado de Bezerra de Menezes, descobre que o seu mentor espiritual era Vicente de Paulo, e que logo se revela quando Eurípides se torna espírita, e numa das primeiras orientações pede a Eurípides Barçanufo que abandone os trabalhos da igreja, posto que não seria compreensível ele estar ligado ao catolicismo, doando-se daquela forma à doutrina espírita, então por coerência, e até porque desligando-se também da Sociedade Vicente de Paulo, que tinha lá as suas dificuldades, e acabava atendendo aqueles que lhe eram ligados, que professavam a fé católica. Ele iniciaria, na orientação de Vicente de Paulo, um outro trabalho, atendendo a quem quer que fosse, se tivesse religião ou não, de forma a levar a caridade sem limites a todos aqueles que eram necessitados. E assim Eurípides inicia um trabalho grandioso, tanto prosseguindo os seus esforços junto à educação, no colégio, no liceu Sacramento, como também na farmácia que ele funda, juntamente com um grupo espírita, fazendo ali, iniciando as reuniões espíritas na cidade de Sacramento, que havia apenas aqueles trabalhos na fazenda Santa Maria, e trazendo muitas vezes, em alguns dias, os próprios médiuns de lá para os trabalhos que eram necessários. Cria também, logo em seguida, no ano de 1905, o culto das 9 horas. Interessante, é um culto que existe até hoje, onde das 9 às 9h30, 10 horas, as pessoas se reuniam para a prece, e colocavam lá um copo de água. Isso foi difundido em toda a cidade de Sacramento, e muitos daqueles que não eram espíritas faziam aquele ritual, e fenômenos fantásticos passaram a acontecer, algo que era inexplicado pela ciência. Muitas vezes as pessoas em sua casa ouviam a voz e as preces de Eurípides Barçanufo, que estava lá no centro espírita, lá dentro do colégio, juntamente com os médios, ouviam a sua voz, a sua prece, como se através do rádio, de uma comunicação técnica, através de ondas sonoras que se propagavam, mas que nós sabemos serem ondas psíquicas, atingindo o psiquismo daqueles que se ligavam com fé em Deus, independente de serem ou não espíritas. E muitos ali recebiam os medicamentos que necessitavam em suas áreas. Eurípides, portanto, passa a colocar em todos os seus trabalhos, o trabalho profissional, o trabalho como vereador, aquele toque humanitário que já tinha na sua alma, que já estava contido em seu coração, mas dessa vez estava muito mais esclarecido através da doutrina espírita e da orientação da espiritualidade superior, uma vez que, de outra feita, ele percebeu a presença de Agostinho, e no momento inusitado da sua vida, já depois de muitos anos de espiritismo, ele se vê numa situação bastante difícil. Eurípides começa a perder os alunos, o colégio começa a ir à míngua, porque Eurípides não tinha outra receita. Na verdade, ele contava com a ajuda de algumas pessoas que doavam dinheiro para a caridade. Ele tinha lá um salário que o pai lhe dava pelas as escritas contábeis que fazia, a título de ganhar alguma coisa para o seu sustento. Ele, de permanecer a casto, não havia se casado por opção, e se mantinha junto aos pais, mas doando todas as suas posses, comprando as matérias-primas da homeopatia que precisava para a farmácia, para doar aqueles medicamentos que ele invariavelmente não cobrava, para prestar aquelas consultas, auxiliar naqueles partos, coisa que ele fazia com excelência,
sem qualquer reciprocidade monetária ou de bens quaisquer. Ele o fazia por amor ao Cristo, pelo grande ideal espírita. E, naquele momento, em seu quarto, algo depressivo foi as lágrimas. Então, percebe-se envolvido por uma luz muito forte. E pensou que será a visita do seu mentor espiritual, Vicente de Paulo. Mas, de repente, uma figura feminina, uma silhueta de mulher muito bonita e bela, aparece diante de si. Eurípides, um grande estudioso do Espiritismo, das obras de Kardec, entendeu que estava sendo manobrado pela espiritualidade inferior. Não podia ser verdade. Aquele espírito estava ali, sem dúvida alguma, estava ali para o tentar. E aí ele o repele através de preces, e o espírito não consegue se manifestar. Entretanto, a mensagem era muito importante, e o espírito induz Eurípides Barçanufo a entrar numa espécie de estado sonambúlico, estado, aliás, através do qual ele exercia as atividades de psicografia, porque ele não se lembrava daquilo que havia acontecido. Ele era um médium que ficava totalmente ausente na sua consciência material dos acontecimentos. E aí ele começa uma psicografia, sem sequer o saber. Após o que, ele retorna a si e lê aquele escrito sem merecimento, vai às lágrimas, se julgando merecedor daquela mensagem, mas percebe a veracidade dela, posto que seu mentor depois, também em lágrimas, confirma com a cabeça de que aquilo era verdade. Ele havia recebido uma mensagem que dizia o seguinte: que ele deveria mudar o nome do Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec, deveria fazer um destaque nos estudos da astronomia, acrescentando isso às disciplinas que ele já lecionava, e instituir o culto ao Evangelho todas as quartas-feiras, trazendo ali os alunos e os pais dos alunos, aqueles que quisessem comparecer. Mas a carta tinha um detalhe. Ela dizia para que ele fundasse e instituísse os estudos de meu filho, e estava assinada por Maria de Nazaré. Foi isso que fez com que Eurípides Barçanufo não acreditasse na visão que havia tido. Ele havia recebido uma mensagem da própria Virgem Santíssima, conforme ele conhecia, da qual ele era um grande devoto, assim como Bezerra de Menezes, discípulos de Maria, há muitas encarnações, assim como de Jesus. E aí ele faz, conforme a orientação, muda o nome do colégio, institui as disciplinas e coloca como primeiros alunos os seus parentes, os médiuns que faziam parte do grupo espírita. E eis que o colégio começa a atrair mais e mais alunos, pessoas das redondezas de estudar. O ensino do colégio Allan Kardec, que existe também até hoje, toma um diferencial a título nacional, quando de encerramento de passagens de titulação, ou seja, quando se findava o ensino básico ou o ensino científico, pessoas, professores, intelectuais de várias partes do Brasil vinham até Sacramento para ouvir a excelência daquilo que era apresentado pelos alunos, que apresentavam ali os seus trabalhos finais para serem promovidos, para estarem aptos depois a seguir a fases maiores, ao que seria a fase de graduação atualmente, a entrada na faculdade. Assim, o colégio toma um imenso destaque. E Eurípides permanece como um cidadão conhecido não apenas em toda Minas Gerais, Goiás, mas passando a nacionalidade, pelo menos por aqueles que eram espíritas. E uma série de romarias são feitas à cidade de Sacramento em busca da cura. Eurípides
recebia muitas cartas. As pessoas que não podiam se deslocar, por serem muito pobres, mandavam cartas. E quando a carta chegava, o remédio já havia sido manipulado e era de pronto devolvido àquelas pessoas. Vejam vocês, ele já era avisado pela espiritualidade e já durante a noite, com o auxílio da sua mãe, que passa a ser um auxiliar na área farmacêutica, e de suas irmãs, ele manipulava ali, no ambiente propício, auxiliado por certo pela espiritualidade, aqueles princípios homeopáticos que levavam à cura de muitos e muitos que o procuravam. Fenômenos incríveis são narrados e estão não apenas no imaginário popular, mas na história, na biografia de Eurípides. Partos. Existe um caso muito peculiar, onde uma mulher estava num trabalho de parto difícil. Naquela época, a maior parte dos partos eram realizados pelas parteiras, e a criança estava numa posição inadequada, e o marido saiu a cavalo rapidamente por um caminho único que levava a Sacramento, em busca de Eurípides, para que Eurípides pudesse ajudar na delivrância difícil que se aproximava. Ao chegar lá, apiou o cavalo na porta da escola, era pela manhã, sabia que Eurípides devia estar licionando, ou deveria estar no seu escritório, na direção do colégio, e adentrou rapidamente em busca do médico. Eurípides estava na sala de aula. Percebendo a situação, mentalmente, ele explica para os alunos: por favor, dentro de instantes, haverá um homem entrando bastante ansioso. Ele está preocupado com a sua esposa e com o seu filho, que na verdade já nasceu. Os momentos que vocês acabaram de ver, quando eu estava adormecido, porque não raro, Eurípides entrava no estado de transe durante a própria aula, e os alunos já sabiam que deviam ficar em silêncio e em prece, enquanto o professor ficava ali, meio que estático, junto da mesa na sala de aula. Ele vai subir as escadas, vai bater a porta, vai adentrar e vai manter uma conversa comigo. Vocês, por favor, se levantem, deem bom dia, sentem-se e aguardem em silêncio. Mal ele terminou as palavras, a porta bateu, o homem entrou, perguntando se ele poderia acompanhá-lo imediatamente para o quarto da sua esposa. Eurípides procurou acalmá-lo. O parto já foi realizado, o seu filho está bem, é um menino. Tudo correu perfeitamente. Pode retomar o caminho de volta para casa. Parabéns pelo filho. O homem não acreditou. Na verdade, ele veio por um caminho, por uma picada, que, com certeza, se Eurípides tivesse ido à fazenda dele, teria inevitavelmente cruzado com um médico. E não acreditou. Eurípides, um homem flexível, um homem que compreendia que aquelas pessoas, realmente, para elas era muito difícil crer numa situação de desdobramento como aquela, onde ele estava numa bicorporeidade, ou seja, mantinha seu corpo no local e se materializava em outro, acompanhou o homem até a fazenda dele, e lá chegando, a própria mãe, com a criança no colo, perguntou, dirigindo-se imediatamente a Eurípides: não precisava ter voltado, está tudo bem. E aí então o pai do marido pôde constatar que o parto de fato já havia ocorrido, conforme Eurípides narrava. Esses são inúmeros das curas, dos eventos considerados fantásticos da época, naquela sociedade, principalmente naquela sociedade interiorana, e que envolvem a figura de Eurípides Barçanufo. Outro deles, maravilhoso, ele que tinha uma postura de ensino moderna, ele ensinava de acordo com a didática de Pestalozzi, vejam vocês. Um dos grandes precursores da educação, da pedagogia, junto com Comênios, que havia sido preceptor de Allan Kardec, que havia instalado a pedagogia do amor. Então, o colégio sacramentano, e depois o colégio de Allan Kardec, tinha a pedagogia, exercia a pedagogia de Pestalozzi.
Então, acima de tudo, da excelência ao ministrar as disciplinas, Eurípides e os professores eram preparados para amar os seus alunos e tratá-los de acordo com o melhor do ensino. E não raro, ao falar sobre botânica, ele fazia seus passeios com os alunos. E numa feita, ele encontrou uma pedra perto do riacho, e era uma pedra, sabão, na qual dava-se para escrever. Ele escreveu o próprio nome, pediu que os alunos, cerca de 20 alunos, escrevessem os seus nomes ali, seus primeiros nomes, a ponto que ele lançou a pedra no riacho. Regressaram à sala de aula e, para espanto de todos os alunos, a pedra estava materializada sobre a mesa. E para, é claro, provar que era a mesma pedra, lá estavam todas as assinaturas daqueles jovens que olharam aquilo com o mais absoluto espanto. Mas a vida de Eurípides não foi, apesar de ele não ter em si mesmo nenhum problema, seja transtorno psicológico, seja doença patológica, não foi um mar de rosas. A perseguição veio. Ele acabou renunciando em dado momento à própria política, evitando assim armadilhas, tal qual havia sido feito, aliás, também no Bezerra de Menezes, antes do seu desencarne em 1900, no Rio de Janeiro, mas tendo feito grandes feitos, como levado a hidrelétrica, trazido bondes e trens para a região, benefícios que a sociedade sacramentana usufrui até hoje, de passagem, claro, com modernidade dos tempos, lançando mão também, abrindo mão de apenas do tratamento daqueles mais necessitados que o procuravam. E eis que, em 1915, a cidade recebe a visita de um homem, de um padre muito especial. Na verdade, ele era conhecido por um grande perseguidor daqueles que se opunham às causas da Igreja Católica. Perseguia os maçons, perseguia os espíritas, perseguia mesmo até alguns protestantes. Seu nome, Padre Feliciano Iacchi, famosíssimo. E ele chega lá justamente para tentar demitificar, para tentar colocar Eurípides numa situação difícil, para tentar resgatar aquele rebanho que havia se perdido, posto que, obviamente, o centro espírita havia se enchido e as igrejas estavam se esvaziando. E eis que ele começa numa pregação durante a igreja a falar mal de Eurípides, a denegrir a sua imagem. E tudo isso Eurípides pôde acompanhar mediunicamente da sua casa. E isso não abalou. Falar dele não era nenhum problema. Mas o padre foi além e procurou denegrir a imagem do espiritismo. Aí Eurípides pensou que deveria realmente tomar uma posição. Chegou no dia seguinte até ele um convite, um desafio em praça pública, na Praça do Coreto, num domingo pela manhã, entre ele e o padre, que o desafiava a responder às suas questões e a responder também à sociedade que estaria ali presente. No dia aprazado, marcado, todos se reuniram, cerca de 2.000 pessoas, dizem os historiadores, na Praça do Coreto, e ali houve o debate. Algumas horas depois, o padre desceu cabisbaixo o Coreto e, ovacionado, aplaudido e depois carregado, Eurípides Barçanufo sai naquele triunfo material que ele não queria. Era um homem muito simples, muito humilde, mas que acabou acontecendo por aqueles que o amavam, por aqueles que haviam sido beneficiados pela sua obra. Mas a coisa não parou por aí. Logo em seguida, um processo foi instalado em Uberlândia, onde ele iniciou-se o processo, porque ele estava exercendo a medicina ilegal. E então, a própria sociedade católica da região de Uberlândia
e que abarcava também aquelas cidades tal qual, nas quais incluía esse sacramento, ele passa a responder um processo. Mas o mais interessante de tudo é que o promotor, toda vez que arrolava os depoimentos das pessoas, só tinham depoimentos a favor de Eurípides. Os próprios juízes da região, sabendo do trabalho fantástico que era feito pelo Grupo Espírita Fé e Caridade e pela equipe de Eurípides, preferiram ir não aceitando o julgamento daquilo que era trazido, daqueles autos que eram trazidos, e assim o processo acaba indo à revelia, não por falta da presença de Eurípides, mas por falta da presença de testemunhas e de provas, e expira sem levar a efeito qualquer punição para o grande apóstolo também da caridade. Eurípides já estava se aproximando do final de sua missão. Em transe, durante uma reunião mediúnica, onde estavam presentes apenas os seus dirigentes mais íntimos da casa, ele havia sido avisado de que seu desencarne estava próximo. Isso era, nós já estávamos começando o ano de 1918. Na Europa, a Primeira Guerra Mundial estava findando, e como após toda a guerra, a peste havia se instalado após a destruição do homem. A gripe espanhola fazia milhares, chegou a fazer milhões de vítimas, tal qual a peste negra na Idade Média, e não foi sem recursos para evitar, não foi sem tempo que ela também chegou ao Brasil, fazendo milhares de vítimas. Eurípides, médico, farmacêutico, um homem sobretudo caridoso, passa a atender todos aqueles mais necessitados, mas também vem a adquirir a febre, passa a ficar doente juntamente com a sua mãe, mas trabalha até o fim, caindo sem forças ao leito numa tarde e vindo a desencarnar no amanhecer do dia 1º de novembro de 1918, véspera, dia de Todos os Santos, na época, e véspera de finados. A cidade se comove, param de alguma forma os trabalhos que eram possíveis parar, de auxílio aos mais necessitados da gripe espanhola, e são tomadas as providências do funeral. Eurípides, no entanto, deixava seu corpo e retornava com a luz radiosa. Ele que havia tido informações de Vicente de Paulo, que havia sido um daqueles que havia auxiliado a fundação dos vicentinos na França, na época de Vicente, e que Vicente havia sido também, nós sabemos hoje, por fontes espíritas e espiritualistas, um dos discípulos de Jesus. Portanto, Eurípides tomou por certo, para poder ser assistido aí pela Mãe Santíssima, por Vicente de Paulo, por Agostinho, por Bezerra de Menezes, era de fato um espírito elevado. Não há nada na vida de Eurípides passanufo, na vida como trabalhador, na vida como católico, como espírita, como médico, prático, nada que desabone em momento algum a sua conduta e nem que o tenha desviado dos ideais superiores, seja no momento, seja em outro. O fato é que ele, após abraçar o ideal espírita, não teve a menor dúvida e pôs-se a trabalhar, arregaçou as mangas, procurou fazer tal qual havia sido feito pelos seus predecessores, pelo seu mentor, o Francisco de Assis, seguindo sempre o exemplo de amor ao próximo, como o amor que queremos ter a nós mesmos, abaixo do amor de Deus, ensinado por Jesus. Assim, companheiros, para encerrar, nós gostaríamos, nesse instante,
de levar no pensamento a esse apóstolo da caridade, a esse querido irmão Eurípides Barçanufo, que atua também ao lado de Bezerra, deixando de lado as oportunidades de crescimento espiritual para outros planetas, outras dimensões, e rogar aquilo que nós precisamos dentro do nosso íntimo, no sentido de que Deus e o próprio Eurípides, que continua trabalhando ao nosso lado, nas casas espíritas, ou aonde existam pessoas que busquem, através do desespero e da dor, o auxílio, mas que estejam de alguma forma preparadas em seu coração, sua mente, na fé e no esclarecimento sobre as leis divinas, para que Ele possa nos atender, para que Ele possa atender muitas vezes aquele nosso familiar necessitado, posto que Ele, como um mediador da espiritualidade superior, pode interceder por acréscimo da misericórdia divina, mesmo quando nós, e nós sabemos disso, não merecemos aquela ajuda, aquela bênção, que tanto será necessária para a nossa evolução, bem como para aqueles os quais nós amamos. Rogamos, portanto, que todos aqui, e toda a humanidade, por certo, encarnados e desencarnados, recebam as bênçãos de Jesus através da equipe grandiosa de Eurípides Barçanufo, que eu acredito está presente entre nós nessa noite e que estará conosco enquanto nós estivermos com Deus por toda a nossa romagem evolutiva. Que Deus nos abençoe e que nós possamos permanecer vivenciando o amor para aurir da grandiosa paz